nosso palestrante, não. Boa noite. Boa noite. Queremos estender novamente as boas-vindas e hoje vamos falar de uma questão que normalmente resulta muito difícil para todos nós: tomar decisões. É fácil tomar decisões? Todos de alguma forma e em determinados momentos experimentamos a dificuldade de fazermos escolhas. E será tão importante que a gente aprenda a fazê-las? Vamos escutar o pensamento de um sábio guerreiro da antiguidade, Napoleão Bonaparte. Ele disse: nada é mais difícil e, portanto, tão precioso de que ser capaz de decidir. Se é uma coisa tão importante e tão valiosa, por que ao longo da vida a gente não consegue ter um treinamento a respeito disso? Por que ainda a gente está com tantas dificuldades de fazer algumas escolhas? E o pior de tudo, quantas vezes não as fazemos? E aí nos cabem as palavras que costumavam falar os navegadores da Idade Média, os navegadores espanhóis, aqueles que criaram coragem e atravessaram o Atlântico, descobrindo, entre aspas, as terras que os índios já conheciam. Eles falavam: o pior naufrágio é não partir. E é verdade, é uma das principais ferramentas que nós temos para dar rumo às nossas vidas, são as nossas escolhas, são as nossas decisões. É elas que determinam aonde que vai o barco das nossas vidas. E nós as fazemos aos montes, escolhas, decisões, tomamos diariamente, a cada momento, a cada hora, praticamente a cada minuto, quase a cada segundo. Só que fazemos isso de forma tão rotineira que para esse tipo de escolhas não prestamos muita atenção. Que escolhas são essas? Bom, a gente escolhe a que hora vai acordar, a gente sai da cama, escolhe que roupa vai vestir, o que vai tomar no café da manhã, caso escolha fazer um café. E tudo isto vem acontecendo automaticamente. A rotina nos tira a consciência de que estamos escolhendo. E essas escolhas, elas também podem modificar o rumo das nossas vidas. Mas existe outro tipo de escolhas. Existem ocasiões em que temos maior consciência de que estamos optando, de que estamos fazendo uma escolha. São escolhas muito mais importantes e transcendentes. Há momentos nas nossas vidas que parecem que estão marcados por escolhas. Então, nessas horas, é que nós hesitamos. Por que essas decisões são tão difíceis? Porque às vezes travamos e não conseguimos fazer uma escolha nessas horas. Bom, podemos pensar em vários graus de indecisão. Cada um tem uma gravidade bem diferente. Tem gente que entra num provador, às vezes com 2 camisas, e depois de passar um longo período lá dentro, sai sem nenhuma das duas, porque não conseguiu decidir. Ou pior, às vezes sai com as duas, né? Isto pela incapacidade de tomar uma decisão. Existem indecisões que são mais graves na nossa vida. Por exemplo, tem pessoas que passam a vida inteira em um trabalho que não gostam, fazendo uma atividade que elas mesmas não aprovam, que é chata, que não traz benefício para a pessoa, que não traz felicidade. E surgem oportunidades ao longo da vida e as pessoas não conseguem decidir por essas oportunidades. E há um terceiro grupo de escolhas que envolvem os relacionamentos. Aqui também, às vezes não conseguimos resolver
determinadas questões. Às vezes não temos clareza de quem desejamos ter ao nosso lado, de que precisamos, de se uma pessoa pode ser ou não um bom amigo, ou um companheiro, ou um amante, o que for. Então, é tudo uma confusão. Muitas escolhas. Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Então, vamos primeiro pensar quando que isto tudo começou. Porque se vocês aguçarem as suas memórias agora, vocês vão perceber que a gente nem sempre foi assim. Será? Claro que não. Quando éramos pequenos, antes de sermos transformados nos robotinhos que somos agora, nós não tínhamos muita indecisão com as coisas. A gente tinha muita clareza, né? Ou alguém duvidava se queria o colo da mãe ou o colo daquela tia chata que ficava mexendo com as bochechas da gente. Não tinha muita dúvida, né? A escolha era fácil. Ou sopa ou batata frita. Quando éramos crianças, tínhamos alguma dificuldade em escolher? Nenhuma. Sabíamos perfeitamente se queríamos morder um brinquedo ou ir atrás do cachorro. A gente tinha toda a vida facilmente resolvida. Então, o que aconteceu nesse meio termo? Em que nos transformamos? Que tipo de confusão criamos que hoje, adultos, não conseguimos escolher a cor de uma camisa? Ou um trabalho? Ou um relacionamento? Ou a prioridade de um compromisso? O que eu faço? Venho na palestra? Ou vou atrás de alguma outra questão? E as escolhas seguem por diante. O que aconteceu? O que se me ocorre dizer é que a gente se perdeu. Nós nos perdemos. Em algum momento nos perdemos. Nos perdemos de quem de verdade somos. Nos perdemos daquela força natural que a vida traz, que nos dá esse direito, essa liberdade e esse privilégio de escolher. De que formas nos perdemos? Vamos ir analisando algumas formas em que nos perdemos na hora das escolhas. Uma forma é quando damos atenção demais à opinião dos outros. E de novo, como é que isto começou? Todos nós, sem exceção, em algum momento das nossas vidas, sofremos pressão para comportarmos de uma determinada forma. Talvez se esperava de nós que fôssemos pacientes e compreensivos. Talvez os nossos pais esperavam de nós que fôssemos fortes ou inflexíveis. E essa expectativa deles, de alguma forma, nos moldou. E hoje, na hora de tomar uma decisão, de fazermos uma escolha, por um lado está o que nós somos e queremos, que via da regra sabemos o que queremos. E se você não acha o que quer, procure melhor, porque você sabe o que você quer. E você sabe o que é melhor para você. Mas no meio dessa coisa que era tão simples quando éramos crianças, determinado que sabemos que é bom para nós, o que sabemos que nos faz bem, o que sabemos que vai acrescentar para nós. No meio dessa decisão que devia ser clara, se interpõem então expectativas. Muitas delas não são nossas. Infelizmente, pelo funcionamento da nossa mente, muitas vezes acabamos decidindo em base a essas expectativas e não em base ao que realmente desejamos, queremos e sabemos que é melhor para nós. Então chega uma hora de nossas vidas em que precisamos parar e enxergar e entender de uma vez por todas que façamos o que façamos, não vamos deixar todo mundo contente, não vamos satisfazer as expectativas dos pais, provavelmente dos amigos, dos conhecidos. Nem mesmo Jesus conseguiu deixar as pessoas contentes. Então, se isto serve de consolo, podemos acordar dessa irrealidade e tomarmos contato com a verdade. A gente nunca vai deixar todo mundo contente. Então, quando a gente aceita isso, vai aos pouquinhos se liberando de um peso, de uma entrave que a gente tem ao decidir, que é a opinião dos outros. Expectativas
De quem são as expectativas? São dos outros, né? Então, se são dos outros, a eles pertencem, não a nós. Então, se a gente não atinge a expectativa, não atinge a expectativa de outro. Não tem nada a ver com nós. E não tem mesmo. No entanto, entender isto nos liberta. E por que esse processo de livrar-nos da aprovação do grupo é tão forte? Por que tão forte? Porque isto vem de muitas vidas anteriores. Isto vem do passado da humanidade, que pode ter vindo como experiências nossas ou pode ter vindo na nossa genética. Mas quando foi o início da civilização, os homens andavam em grupos. Não tinha como você andar sozinho. Você tinha que caçar animais para comer, sem ferramentas nem armas. Se você caísse, se feria, se machucava. Quem que ia ajudar? Como ia se curar? Como ia se proteger das inclemências do tempo? Não tinha conforto. Assim foi o início da humanidade. A história prova isso. Então, qual que era a tua única chance de segurança? Pertencer a um grupo. Tanto que quando o indivíduo, naquela época, saía dos padrões de comportamentos aceitos do grupo, ele não era condenado à morte. Era condenado a sair do grupo. Só que, naquela época, sair do grupo significava morte. E, de alguma forma, nós temos essa consciência bem gravadinha. Então, uma parte de nós quer agradar o grupo. Então, na hora de tomar a decisão, aí vem o conflito. Uma parte do nosso cérebro racional, outra emocional. Uma parte sabe o que quer, a outra quer agradar todo mundo. Aí você mistura as quatro. E começa a confusão. E aí eu não sei o que fazer. E eu não sei qual dessas leis é mais importante para mim. E aí está o problema. Eu devo entender que isto é uma herança de passado. Que agradar aos pais era imprescindível para a supervivência. Quando éramos nenecinhos. Mas hoje adultos, não é mais um requisito. Que outro entrave nós temos a tomar decisões? Que outra coisa nos trava? Às vezes somos muito tagarelas. Às vezes conversamos muito. E aí, você sabe o que você quer, você sabe o que é bom para você, mas mesmo assim você pergunta, né? Consulta. E vai ouvindo. E vai ouvindo. E aí a confusão vai crescendo, né? O medo que não tinha, você ganha. Porque não era teu, era de outra pessoa. Às vezes, conversar com um amigo experiente, centrado, pode nos ajudar. Agora, sair por ali catando opiniões, eu garanto para vocês que não vai ajudar, só vai atrapalhar na tomada de decisão. Por quê? Cada um opina desde seu ponto de vista. A pessoa com a qual vocês vão conversar teve vivências diferentes das tuas, tem capacidades diferentes, tem medos diferentes, tem traumas diferentes, e está seguindo a lei dos pais deles. Então, se não bastasse a lei dos nossos pais, agora nós queremos também tomar uma decisão que esteja de acordo com as leis de todos os pais, de todas as pessoas que nós consultamos. E está feita a confusão. Eu não sei mais o que devo fazer. Que outro fator? Medo de errar. E este acho que é o pior. Medo de errar. Nossa intenção, nossa grande intenção é nós termos certeza de que a decisão que estamos tomando, e se esta é importante, seja a decisão certa. Buscamos ter a certeza de que não vamos nos arrepender com a decisão que tomamos. Agora, com uma mão no coração, pergunte-se: isto é realmente possível? Eu posso realmente ter a certeza do que eu estou decidindo vai dar certo? Olha, seja a opção A ou a opção B, eu não tenho como ter essa certeza. Por quê?
Porque a minha decisão, na melhor das hipóteses, se já estou muito trabalhado, consegui me livrar da opinião dos outros, das leis dos pais, e da cultura, e da sociedade, e dos vizinhos, e da mídia, e já me livrei de tudo isso, ainda tem uma questão. Eu vou decidir tomando como fundamento duas bases extremamente inconfiáveis. Uma, o passado. Mas ué, como o passado não é confiável? Não é. Primeiro, a situação do passado não é exatamente a mesma que hoje. Se a situação for exatamente a mesma, não sei o que você está pensando, você já sabe o que vai dar. Agora, se a situação for levemente diferente, já é diferente. E você, como é que está você hoje? O teu grau evolutivo é o mesmo que quando você estava passando por aquela situação do passado? Realmente a situação é a mesma? Se você não tem dúvida que a situação é a mesma, também não vai ter dúvida de tomar decisão, porque já sabe no que deu, porque aquilo já vivenciou. Agora, se a situação for diferente e você está diferente, aquela questão do passado já não é mais o parâmetro. E ainda mais, normalmente uma situação envolve um grupo de pessoas, uma situação em outro tempo envolve um outro grupo de pessoas. Como é que você vai ter a certeza de como esse grupo de pessoas vai reagir? Será que ela vai copiar a outro grupo de pessoas que reagiu no passado? Bastante improvável, né? Então, a base que nós temos é passado, que é diferente. E a outra é pior ainda, né? A outra é mais ilusória. O outro fundamento que nós temos na tomada de decisão é o futuro. E aí nós começamos a imaginar. Brincamos de Deus e imaginamos o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã. Imaginamos como vão reagir as pessoas. Então, nós acertarmos nessa projeção de futuro é bastante mais difícil que a loteria, tá? Tem muita circunstância, tem muito livre-arbítrio. Resumindo, o que eu tenho como base para tomar uma decisão? Passado não é muito confiável, futuro também não. Então, e agora? E agora? Qual que é a saída? O que eu faço? O que eu tenho de mais real? Não é o hoje? O concreto, não é hoje? Só que para eu poder tomar uma decisão com base no hoje, eu preciso primeiro ter autoconhecimento. Ou seja, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Saber o que eu gosto. Saber o que eu desejo. Saber qual que é meu objetivo de vida. Então, se eu sei quem eu sou, o que eu desejo e por que desejo isso. Se eu sei o que me faz bem. E hoje, uma das duas decisões me deixa mais perto do objetivo que eu tracei. Por que é tão complicado decidir? Porque as outras variáveis são realmente quase que aleatórias. A única certa que eu tenho é quem eu sou, o que eu gosto, como é que eu reajo, aonde é que eu vou, qual que é o meu objetivo. Mas para isso precisa autoconhecimento. E não adianta buscar nos outros autoconhecimento, por isso pergunta não adianta. Não adianta procurar no passado autoconhecimento, ele não está ali. Não adianta procurar no futuro. Nós temos que começar a olhar para dentro. Às vezes, para fazer escolhas, precisamos de silêncio, silêncio mental, e descobrir quem eu sou, o que eu quero. Esta decisão, aonde está me levando? É para ali que eu quero ir? Se é para ali que eu quero ir, acabou o meu problema. Não vou mais ficar travado. Então, quando temos medo de errar, estamos fazendo uma coisa absurda. Às vezes, a gente fica parado no meio. A gente não sabe se vai para a montanha ou para a praia. Então não vai. Fica sem a montanha e sem a praia.
Às vezes eu não sei se é uma fatia de pão integral ou um croissant recheado. Mas veja bem, o que está certo e o que está errado ali? Será que existe mesmo certo e errado? Não tem certo e errado. Todos os caminhos são caminhos. Se eu escolho o croissant e passo mal, eu aprendi que eu não posso comer esse croissant, porque esse croissant me faz mal. Mas não foi tudo perca, não. Eu tive um ganho. De certo era gostoso, né? Mais que o pão integral. Então, são dois aprendizados. Agora, se eu não decido, se eu deixo os outros decidir, uma coisa pode ter certeza. Quando você não toma uma decisão, isto já é uma decisão. Isso vai te levar a algum lugar, fatalmente. Normalmente o que acontece é que eu estou perdendo tempo. Porque eu vou adiando. Deixo a decisão para amanhã, e deixo para depois, e deixo para depois. E olha, cada vez mais confusão, tá? Porque se eu não tenho certeza na primeira hora, vou escutar mais coisas, vou pensar mais outras. Se eu procuro dentro, eu vou achar a resposta. Sempre. E aí vem um outro problema que nós temos. Toda escolha tem uma perca? Sim. Toda escolha tem uma perca. Então, se tem medo de perder alguma coisa, fique tranquilo que de qualquer forma vai perder. Relaxe. Perder, vai perder. Não tem como você passar a mão nas duas coisas. Normalmente na vida é inviável ficar com os benefícios de duas opções. Então você vai ter que escolher. Perca sempre vai ter. Mas vamos conversar um pouquinho a respeito de perca. Porque isso também vai nos destravar na hora de tomar decisões. Primeiro, para que exista uma perca, tem que ter tido um ganho anterior. E esta é a dualidade da vida. Então, se eu vou pensar que eu posso perder alguma coisa, também tem que pensar que essa coisa eu já ganhei também. A gente parte do zero, né? Então, quando temos medo de perder, perdemos coisas que já são um ganho nosso. E essa questão de perder faz parte da mutabilidade, da dinâmica da vida. A gente não pode sempre ganhar. Nada acontece assim. O mar, as ondas sobem e descem. As folhas das árvores caem e nascem novamente. Nós mesmos temos um tempo. Uma estada aqui na Terra. O que está acontecendo com o nosso corpo dia a dia? Não vai ficando mais velho? Isto não é uma perca? Quando eu vou evoluindo, eu aprendo uma coisa nova, eu já não sou mais o mesmo. Então eu perdi o que eu era antes. Eu não sou mais aquele que era antes. Teve uma perca. E aí? Será que toda perca é ruim? Será que o fato de eu perder alguma coisa é tão ruim assim? A dinâmica da vida nos mostra que essa saudável insegurança que nós temos na hora de tomar decisões é o mais sadio que pode acontecer com nós. Se você tiver tudo certo e garantido, se não houver riscos, se não houver escolhas a fazer, onde é que está a nossa evolução? O que nós viemos fazer aqui? Como a Anneli comentou, que passados nós temos? Que nos leva a pensar que nós estamos aqui de passeio só para ganhar? Para sermos coroados com o prêmio de não nos incomodar e não perder jamais nada. Quem nos convenceu de tal coisa? Será que não é uma ambição desmedida da minha parte tentar fazer uma escolha e ainda não ter nenhuma perca? Ou pior, fazer uma escolha de forma tal que eu ainda tenha as duas opções abertas? Se eu fizer isso, vai acontecer o quê? Eu vou caminhar, mas olhando para trás. E se eu caminhar olhando para trás, o que vai acontecer? No primeiro obstáculo, eu provavelmente vou cair. E se eu não cair, já que eu não tenho tanta certeza de ter feito a escolha certa, eu vou começar a achar que isso ali é um sinal.
E obstáculo vai ter, tá? Porque por um lado e pelo outro vai ter. Não tem caminho sem obstáculo. Aí quando chega o primeiro obstáculo e eu não tenho muita certeza da decisão que eu tomei, aí eu vou começar a pensar que aquilo é um sinal do céu. Que aquilo é o universo que me fala, que é meu karma, que é meu destino, que não era por ali. Então, quando a gente toma uma decisão, quando a gente resolve que o melhor para nós é uma determinada coisa, que tem a ver com a nossa caminhada evolutiva, que tem a ver com o nosso projeto de vida, não podemos ficar olhando para trás. Vai perder alguma coisa? Vai, mas vai ganhar outras. E esta é a dinâmica da vida. Mas a gente tem dificuldade em aceitar a perca. Tanta dificuldade temos que quando a gente está feliz, começa a ficar preocupado. Por quê? Por que fica preocupado quando está feliz? Porque começa a pensar, poxa, eu preciso segurar esse momento, tem que durar a vida inteira. Esse momento não pode passar porque eu estou feliz agora. Nada do que está aqui pode se mexer, não vai que eu perca a minha felicidade. O meu momento feliz. Então, o teu momento feliz começa a deixar de ser. Tu começou a ficar estressado, ansioso, preocupado, com medo de perder. Mas nada está ameaçando o que você tem. E por outro lado, tenha certeza que vai perder. Tudo se perde. E se transforma. E muitas vezes em coisas melhores. Então esse medo, esse pavor nosso da perca, ele tem uma palavrinha que define bem melhor. E vocês vão identificar logo, logo. Esse medo que nós temos da perca não é outra coisa que apego. Apego. Somos apegados. Somos sim. Até o mais desapegado é apegado. Somos apegados. Não aceitamos a dinâmica da vida, que é mudança. Somos tão apegados que não aceitamos perder entes queridos. Não aceitamos. A gente acha que é amor. Não é amor. É apego. Porque quando a gente entende a dinâmica da vida, quando a gente entende que a morte não é senão uma mudança de vida, e você quer segurar a pessoa, você está sendo apegado. Não está deixando fluir. O fluir da vida. É uma lei antinatural, o apego. Ou vocês já viram algum animal se preservar eternamente ou alguma pessoa se preservar eternamente? Há registro de que isso tenha acontecido alguma vez? Não há, né? Então começa a suspeitar que é uma lei natural e que vai acontecer. Então é melhor aceitar. É melhor aceitar. E a mesma coisa acontece com os bens materiais, acontece com os objetos do nosso apego, os nossos relacionamentos. A gente acha que ama a pessoa, mas na verdade não ama, porque se amasse mesmo, não estaria preocupado que a pessoa esteja do lado, estaria preocupado que a pessoa esteja feliz. E feliz nem sempre do lado. Então nós tendemos a confundir os sentimentos, porque nosso ego, essa imagem que nós temos em nós mesmos, sempre nos faz muito mais bonzinhos do que realmente somos. Que não somos tão bonzinhos como quanto criamos. Podem acreditar que a maior mentira que cada um de nós conta é para nós mesmos. E é o que nós achamos ser. E o que os nossos motivos são. Então a gente mente para a gente e disfarça o apego, que é uma das coisas que temos que trabalhar. Então, um dos principais entraves à tomada de decisão, junto com a opinião dos outros e o nosso sistema de crenças formado pelos nossos pais e a cultura, é o apego. É porque não queremos perder nada, não queremos abrir mão de nada. E se insistimos nisto, fatalmente vamos ficar sem nada. Sem isto e sem aquilo. Por querer segurar tudo. Não dá. Se você não solta uma coisa, não pode pegar outra. Tem a mão ocupada. Se o que você tem na mão não te serve, por isso tu está ante uma questão, ante uma decisão para tomar, porque se te servisse o que tu tem na mão, tu não estava pensando se isso era para mudar ou não. Aí você não quer soltar isso por medo de ficar sem nada. Aí não solta, também não gosta, mas fica porque se perde. E isso é o problema para tomar decisões no ser humano. O apego. O apego e a cultura. Finalmente,
vale a pena a gente se perguntar: vale a pena a gente se apegar a coisas que fatalmente vão passar? Vale a pena? Faz alguma diferença? Impede de que as coisas passem? Então é melhor seguir o conselho do Buda, a cultura de aceitar. Aceitar o que é. E nos dispormos a abrir mão de determinadas coisas em prol de outras que vamos fazer melhor e que vamos ensinar e fazer-nos melhorar na nossa caminhada evolutiva. E finalmente, para concluir a palestra, eu quero ler para vocês um trecho de um livro que eu pessoalmente gosto muito. Dom Juan diz ao discípulo Castaneda, vocês devem saber ou ter ouvido a respeito desse livro, disse assim: tudo é entre quantidades de caminhos. Portanto, você deve ter sempre em mente que um caminho, ou uma escolha, ou uma decisão, não é mais que um caminho. Se achar que deve segui-lo, continue nele. Se achar que não deve permanecer nele, então caia fora. Disse: só uma forma de saber se um caminho é bom para a gente ou não. Só então você saberá se um caminho não passa de um caminho e não afronta. Diz assim: olhe bem para cada caminho e com propósito. Experimente tantas vezes quanto achar necessário. Depois pergunte-se, e só a você mesmo, não aos outros, pergunte-se, disse: esse caminho tem coração? Todos os caminhos são os mesmos, não conduzem a lugar nenhum. Este caminho que eu estou seguindo tem um coração? Se tiver, o caminho é bom. Se não tiver, não presta. Ambos os caminhos não conduzem a parte alguna, mas um tem coração e o outro não. Um torna a viagem alegre enquanto você a seguir, e você será um com ele. O outro fará você maldizer a sua vida. Um te torna forte, outro te enfraquece. Então assumamos a responsabilidade das nossas escolhas. Só assim teremos o grande prêmio, a maior das conquistas, a de sermos os capitães dos barcos das nossas vidas. Obrigado.